Olá, pessoal! A atividade de hoje é sobre pontuação, certo? Vamos responder a atividade das páginas 94 e 95. Primeira questão. Releia a primeira frase da crônica Um Mundo Lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Agora você vai marcar um X na alternativa que melhor vai explicar o uso do ponto final nessa frase, certo? Olha, aqui depois de Polinésia nós temos um ponto final. Esse ponto final é usado para indicar uma pergunta. O ponto final é indicado para uma suspensão na frase que transmite um sentimento de pena ou de lamento. O ponto final está indicando que a frase é uma afirmação. O ponto final está indicando que a frase tem uma entonação que transmite um sentimento de surpresa ou de revolta. Então, só uma dessas alternativas é a correta. Você vai marcar o X. Letra B. A mesma frase aqui foi usada com o sinal de interrogação, exclamação e reticências, certo? Você vai dizer para que serve cada sinal. Por que é usado o ponto de interrogação? Por que é usado o ponto de exclamação? E por que é usado as reticências, certo? Aqui nós temos aqui um conceito, sinais de pontuação. Eles podem ser usados na escrita para indicar afirmações, no caso do ponto final, para indicar entonações, no caso da interrogação e exclamação, hesitações, no caso de reticências. Os sinais de pontuação são fundamentais para a compreensão e a interpretação de um texto, pois eles ajudam a expressar as pausas e as entonações da fala e a transmitir as emoções, certo? Agora, aqui na página 95, nós vamos para a questão 2. Releia outro trecho da crônica. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Que tipo de caracol é o caracol da Polinésia? Aqui na frase, entre as vírgulas, está a resposta, certo? B. Pinte os sinais de pontuação da frase. Nós temos aí vírgula e ponto final. Que sinais foram usados? Aí você vai colocar o nome, certo? Vírgula e ponto final. Letra B. Por que você acha que as vírgulas foram empregadas nessa frase aqui, certo? Um caracol de árvore. Aí, entre essa frase, tem ele está entre vírgulas. Para indicar o término de uma ideia, para separar os termos que estão indicando a quem uma fala está sendo dirigida, para isolar na frase a explicação sobre o termo apresentado anteriormente, você vai marcar aí somente uma opção, certo? Questão 3. Leia o trecho a seguir e observe o uso dos travessões, esse tracinho, certo? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. Aí vem um travessão. O que come, comia um caracol. O que come, comia um caracol da Polinésia. Interrogação, aí vem outro travessão. E de dia e de noite estava livre de seus predadores, seus antepassados. Talvez ele mesmo na infância tenha tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, aí travessão. Quando caracóis são esmagados, mesmo na Polinésia, outra travessão. Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, travessão. É tão fácil a um caracol se atrasar, eles esperavam por ele, certo? Então, esse travessão aqui foi utilizado para quê? Indicar o início da fala. Elas estão no início da fala de um personagem ou estão intercalando frases em outras frases do texto. Você vai olhar esse exemplo aqui, certo? Nesse caso aqui, o travessão está indicando qual dessas duas opções. Letra B. Podemos dizer que esses trechos entre travessões apresentam reflexões e comentários da cronista sobre o que é contado, da pessoa que escreveu esse texto. Informações científicas que ajudam os fatos apresentados. Você acha que essas informações que estão entre o travessão, elas são informações científicas ou são comentários da pessoa que escreveu? Certo? Aí aqui a gente tem outro textinho, na página 95. A vírgula pode ser usada para isolar frases, para isolar na frase explicações sobre um termo do texto, que é esse caso aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Tá fazendo a explicação, um caracol de árvore, certo?
O travessão pode ser usado para intercalar no texto frases inteiras que comuniquem explicações, reflexões, advertências, opiniões e etc. Esses dois sinais de pontuação ajudam a organizar as informações do texto.